Boa noite, segunda-feira, dia novo de live. Vamos testar nossa live numa segunda. Tema de hoje: adoçantes. Pode ser às vezes um pequeno erro do dia a dia que está atrapalhando os seus resultados. Você diminuir aquela compulsão por doce, por exemplo, pode ser um detalhezinho desse, pequenininho, que você pode estar fazendo, que pode estar atrapalhando tudo. Bom, adoçante costuma ser um dos assuntos que mais confunde a maioria das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas só olha o adoçante como: esse é zero caloria, então esse eu posso utilizar na minha dieta. Se fôssemos olhar só para a parte teórica, zero caloria, então não engorda? Ok. Só que nós temos toda uma reação metabólica e hormonal que a gente precisa considerar. Não se restringe só às calorias. Nós temos reações hormonais e metabólicas e os adoçantes estão relacionados a isso, sim. Então, para resumir, às vezes, um pequeno erro no seu dia, ainda que você esteja fazendo tudo certinho, pode estar jogando tudo por água abaixo. Então, a primeira pergunta que as pessoas costumam fazer: usar adoçante ou não usar? O que afinal de contas é pior, açúcar ou adoçante? Bom, a melhor de todas as opções, gente, é com certeza não usar nenhum dos dois, nem açúcar, nem adoçante. Porque se você parar para pensar, nós somos educados desde a infância a ingerir doce, alimento doce. Então, essa é a informação que você dá para o seu organismo, para as suas papilas gustativas, a expressão de genes para receptores de sabor doce na tua língua, desde criança. E aí, quando a gente chega na vida adulta, que a gente percebe que açúcar não faz bem, que tem que diminuir a ingestão de doce, que tem que controlar um pouquinho mais a quantidade de carboidrato, a gente acaba tendo uma dificuldade porque o nosso paladar, na verdade, tem dificuldade com alimentos naturais. Então, por exemplo, se desde a infância você não tem o hábito de comer vegetais, de comer frutas, você só comeu alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis e doces, provavelmente você é uma pessoa que tem mais dificuldade hoje de tirar o açúcar e de comer verduras, frutas, alimentos com o seu sabor natural. Então, a melhor coisa que você poderia fazer é não usar nenhum tipo de adoçante e nenhum tipo de açúcar. Mas sabemos que não é a missão mais fácil do mundo. Ou, pelo menos no período de transição, tem que usar algum adoçante para poder ir mudando e diminuindo aos pouquinhos. Não tenha medo de quem toma café puro. Isso é libertador. Vem pro time. E aí, entre você comer algo com um adoçante artificial ou um açúcar que seja mais natural, tipo um demerara ou um mascavo, que também não é bom, mas é melhor do que um adoçante artificial. Quais seriam os adoçantes que não é seguro, não é legal de usar? Anota aí. O que vocês mais gostam é a tal da sucralose. Por quê? Porque ela é doce, ela é muito mais doce do que o açúcar. Ela é muito mais doce do que o açúcar. Então, costuma ser o adoçante que as pessoas, quando estão tirando o açúcar, costumam se adaptar melhor, porque ela é mais agradável ao paladar. Só que justamente por ela ser tão doce, quando ela não tem calorias, sucralose, tá, gente? Ela vai encostar ali na tua língua e ela vai passar uma informação pro seu cérebro. Tem açúcar chegando, tem carboidrato chegando. A caloria do carboidrato nunca chega, mas a informação chegou e você vai fazer uma liberação de insulina, que é um hormônio anabólico. E isso vai gerar uma hiperinsulinemia. Em algumas pessoas, o organismo consegue fazer uma adaptação muito rápida disso. A grande maioria das pessoas gera hiperinsulinemia, aumento de gordura na região visceral e por aí vai. Então, a caloria foi a menor das questões ali. A sucralose faz estímulo de insulina, porque é um estímulo neurológico. E o pior, ela vai aumentar
a expressão de receptores para sabor doce na língua e aumenta o comportamento compulsivo. Então, por exemplo, se você troca um refrigerante tradicional por um refrigerante zero, você também vai sentir um aumento da compulsividade alimentar, um aumento da vontade de comer doces. Por quê? Por causa do estímulo do tipo de adoçante que você está ingerindo. Então, a sucralose é o primeiro que não se deve usar. Aí vem o ciclamato, a sacarina, o aspartame, que é um dos piores, o acesulfame de potássio. Isso tudo vocês têm que anotar aí, porque quando eu for falar dos adoçantes que são bons, as opções legais de serem usadas, vocês vão encontrar muito no mercado uma mistura deles com os artificiais. E isso é um problema. Por quê? Se você mistura uma estévia, que vocês sabem que a estévia tem um sabor residual mais amarguinho, ela vem de uma planta, ela não é muito doce, é justamente por isso que ela é boa. E aí a indústria encontrou uma resistência de aceitação para a estévia. Então, o que algumas marcas fazem? Mistura com a sucralose, escreve estévia bem bonito na frente, mas mistura com outros adoçantes artificiais que deixam o sabor mais aceitável. Só que aí não adianta nada, você não tá trocando 6 por meia dúzia. No final das contas, você tá usando adoçante artificial. Então, fiquem de olho no tipo de adoçante que vocês estão utilizando para não aumentar a compulsão por doce, o comportamento compulsivo alimentar e para não fazer estímulos hormonais indesejáveis também. Isso fora outros estudos que tem sobre câncer de bexiga, mas isso precisa ser muito mais estudado para chegar e falar, ó, realmente acontece. O que a gente sabe que acontece hoje é a resistência à insulina devido à hiperinsulinemia que alguns adoçantes artificiais causam e o aumento da compulsão, tá? Então, quais são os adoçantes para não usar? Sucralose, acesulfame de potássio, ciclamato, sacarina, aspartame. Esses são os que eu lembro. Se vocês lembrarem de mais algum aí, escrevam aí embaixo. E aí, quando eu falei da sucralose, a gente acaba tendo que falar de uma coisa importante que são os suplementos alimentares. A grande maioria de whey protein, de pré-treino, vai ter ou a sucralose ou maltodextrina, que nem sei qual que é pior, mas vamos lá. A sucralose, por ser muito doce, a maioria dos wheys, principalmente os que se dizem zero carboidrato, zero qualquer coisa, zero açúcar, vai ter sucralose, porque deixa um sabor muito bom, e realmente é muito bom. Os wheys mais saborosos do mercado, eles têm sucralose na composição. E aí, se você tem problemas com wheys que não são à base de sucralose, porque existem produtos com adoçantes naturais, talmatina, estévia, mas óbvio que eles não são tão palatáveis, eles não são tão doces, e aí algumas pessoas não gostam tanto do sabor. Então, pelo menos que você tire os adoçantes de todo o restante do que você ingere durante o dia. Seria melhor usar um suplemento que não tem adoçante artificial? Seria melhor. Só que, às vezes, você não consegue tolerar bem. Então, elimina de todo o restante. A mesma coisa que a gente fala para corante, conservante. Você está usando um suplemento que você tem que usar, tem isso também. Tem suplemento que você tem a opção de usar ou não usar. Se você está usando um suplemento que você tem que usar e você só tolerou um que tem um pouquinho de corante, que tem um pouquinho de adoçante artificial, então, cara, tira todo o restante da tua alimentação que poderia ter um pouquinho disso, porque você está usando uma coisa mais limpa, tá? Maltodextrina, é muito comum produtos que se dizem zero açúcar terem maltodextrina, porque, por definição, o açúcar é a maltodextrina é um carboidrato complexo, então não poderia ser chamado de açúcar, mas é a mesma coisa. Então, imagina uma pessoa que está buscando emagrecer, compra um suplemento ou um produto ou um alimento que é zero açúcar, mas é rico em maltodextrina. Isso é muito comum nos chás em pó que vocês compram. Chá gostosinho que vem em pó, aí o primeiro ingrediente que vocês vão ver ali é maltodextrina. Por quê? Porque ela dá um sabor mais adocicado àquele produto.
Só que é um carboidrato. E maltodextrina, geralmente, a gente usa mais para quem quer subir peso, quem precisa aumentar carboidrato na dieta, alguma coisa assim desse tipo. Ou algum intratreino para alguém que não tem problema na perda de peso, essas coisas. Então, cuidado com os produtos zero açúcar. Sem adição de açúcar é diferente de produto zero açúcar. Um produto sem adição de açúcar não quer dizer que ele não tem açúcar, quer dizer que não botaram a mais. Então, às vezes, eles estão usando um ingrediente que já tem açúcar, eles só não botaram mais açúcar do que aquele ingrediente tem. É diferente de um produto zero açúcar, não tem ingrediente rico em açúcar e também não foi adicionado açúcar. Isso é muito importante de vocês prestarem muita atenção. Então, cuidado com os suplementos com adoçantes artificiais. Cuidado com a maltodextrina, que ela é barata e ela está presente numa grande quantidade de produtos que se dizem sem adição de açúcar ou zero açúcar. Maltodextrina, tá? Quais os melhores adoçantes, então, que tem para serem utilizados? Aliás, a disbiose. O Iago falou aqui sobre o disbiose. Realmente, a maioria dos adoçantes artificiais e alguns naturais também vão causar disbiose. Aliás, eu acho que esse é o maior dos problemas dos adoçantes, que é o descontrole nas bactérias intestinais, o desequilíbrio nas bactérias intestinais. Só que alguns adoçantes naturais, infelizmente, também vão causar essa disbiose. São eles os polióis. Xilitol, eritritol, maltitol. Então, o que eu costumo falar sobre os adoçantes naturais que são usáveis? Xilitol, eritritol, maltitol, procura utilizar mais em receitinha, uma coisa que você vai usar uma vez ou outra, que você não vai usar em grande quantidade, não vai usar todos os dias. Porque o xilitol, o eritritol e o maltitol, eles vão promover o crescimento de algumas bactérias do intestino específicas, porém não as outras. Então, em vez de ter uma diversidade de bactérias intestinais, que é o certo, que nenhuma cresça demais, tem que ter uma biodiversidade muito grande ali no intestino. Eles vão promover o crescimento de uma bactéria específica, que vão começar a fermentar demais. E aí, se você já é uma pessoa que tem muito problema de fermentação gastrointestinal, você sente muito aqueles inchaços muito flatos, se é uma pessoa que, sei lá, bebe água e se sente inchada, você pode ter uma disbiose. Então, não seria o mais indicado utilizar xilitol, eritritol, maltitol, esses ols que tem por aí, que são muito comuns nos produtos fits, nos produtos zero açúcar também. Então, algumas pessoas vão consumir o xilitol, o eritritol, o maltitol e não vão sentir nada, porque na verdade elas estão com um equilíbrio intestinal ok. E algumas pessoas que já estão com algum tipo de desequilíbrio, que já são hiperfermentativos, vão aumentar ainda mais essa fermentação ali no intestino. Então, o mais seguro para essas pessoas seria a estévia. E aí eu sei que alguém vai falar, mas estévia é muito amargo, estévia é horrível, é melhor não usar nada. A estévia tem duas formas de você utilizar. E é isso aqui que muita gente ainda não sabe. Voltou, gente? Vamos lá. A estévia tem os glicosídeos de esteviol, que são mais fáceis de ser extraídos, e vocês vão achar nas lojinhas de produtos naturais ou nas farmácias com mais facilidade. Só que são uma parte daquela planta que tem um sabor adocicado, mas tem um resíduo amargo, que é o que a maioria das pessoas já provaram e por isso não se adaptaram. Uma pessoa sair do açúcar ou da sucralose para a estévia vai sentir muita diferença, sem sombra de dúvidas. Só que existe uma segunda parte da estévia, que é a rebaldiose A, que é um pouquinho menor a quantidade, então ela é mais fácil de ser extraída. Ela é um tipo de estévia mais cara, mas não tem um sabor amargo. Ela é mais doce. Então, vocês vão encontrar hoje já no mercado alguns produtos que pelo menos misturam esses dois tipos de
de estévia, né, os glicosídeos e a rebaldiose, e acaba sendo um adoçante mais palatável, mais agradável. Tem um outro adoçante também, que tem, esse é muito fácil de achar nas farmácias, que é os glicosídeos de esteviol misturado com o eritritol. Só que aí vai ter que prestar atenção naquela questão. Se você é uma pessoa que já sente muita fermentação, muitos gases, aí vai ter o eritritol. É melhor você usar só a estévia e procura a estévia com rebaldiose A. Deixa eu escrever aqui. Não é muito comum de encontrar. Não é muito comum de encontrar porque geralmente ela tem um valor um pouquinho mais elevado, mas dá para ser encontrada e é muito boa. O outro adoçante muito interessante de usar é a talmatina. Hoje em dia já existem alguns produtos também, principalmente os mais naturais, clean label, que não usam nenhum tipo de corante, conservante, são os que mais se preocupam em usar talmatina. Existem alguns suplementos, algumas proteínas à base de talmatina, e isso é um diferencial enorme no produto, porque a talmatina é uma proteína, ou seja, ela é muito mais segura para um diabético ou para qualquer pessoa que esteja fazendo restrição de açúcar ou de glicose de alguma forma. Então a talmatina, ela é na verdade, aminoácidos, só que ela é extremamente cara. Então o que algumas marcas fazem? Elas usam a estévia e adicionam a talmatina, que acaba ficando numa quantidade um pouco menor, mas equilibra aquele sabor residual amargo e ela é muito segura para todo mundo. Então, se vocês encontrarem por aí um produto que seja à base de talmatina, ele tem um diferencial a mais ali de qualidade, ok? Aí vamos supor que, não achei a talmatina, não achei a tal da estévia rebaldiose e a estévia comum, glicosídeo de esteviol, que é o que a gente mais encontra. Não tá dando, não estou me adaptando. Aí o jeito é utilizar algum tipo de açúcar em pequena quantidade. Porque veja bem, quando a gente fala de estévia e talmatina, a gente está falando de 0 caloria. Aí você tem uma opção que não vai te dar caloria nenhuma e é saudável. A estévia não é 100% perfeita, tem suas questões. Por exemplo, a estévia não é aconselhável usar em preparação muito quente, não é aconselhável usar a estévia em preparação muito ácida, isso causa algumas alterações na estévia. Mas isso já é outra questão. Na maioria das formas que a gente utiliza, a gente acaba não aquecendo demais ou nada desse tipo. Agora, se for usar um açúcar, açúcar de coco seria uma boa opção, além de ser saboroso. Aliás, por exemplo, às vezes quando a gente faz pipoca doce, que a gente faz com açúcar de coco, que é muito bom por sinal. O açúcar de coco, ele tem uma baixa carga glicêmica e um baixo índice glicêmico. Quer dizer que ele demora um pouquinho mais para ser absorvido e chegar na corrente sanguínea. Quer dizer que ele não causa hiperinsulinemia, mas também quer dizer que ele é um açúcar. Então ele precisa ser usado em pequena quantidade, como qualquer outro açúcar. O açúcar de coco e o açúcar de maçã também tem essa opção. Então, se você é uma pessoa que usa uma quantidade muito pequena, você pode usar uma dessas duas opções, açúcar de coco ou de maçã. Porque às vezes eu atendo algumas pessoas que, não, eu uso mascavo. Ok, mascavo, mas quantas colheres de açúcar você coloca para sentir o sabor doce do mascavo, sei lá, no café? E a pessoa fica pensando, realmente, eu boto bastante porque o mascavo adoça menos, o sabor é diferente. Então não adianta muita coisa você usar um açúcar que é mais saudável e acabar usando uma quantidade ainda maior do que você usaria do açúcar refinado. Então preste atenção sempre na quantidade, porque carga glicêmica é mais importante do que índice glicêmico. Outra coisa que eu anotei aqui que seria bem interessante seria o néctar de coco. O néctar de coco, diabéticos não podem utilizar, tá? Assim como mel também não pode utilizar, porque
tem frutose, tem sacarose ali na composição deles, só que assim, por exemplo, o mel. O mel tem vários benefícios, ele tem vários polifenóis, ele é bom para a saúde desde que seja usado em pequena quantidade. Então, se você usar pequenas quantidades de mel, você tem os benefícios dele sim. Diabéticos também não poderiam usar por causa do controle maior da glicemia, então teria que usar uma outra opção. Mas seria aí mais uma opção para ser utilizada. Então, a gente já tem estévia, talmatina, açúcar de coco, açúcar de maçã, néctar de coco e mel. Mais o que? Se tiver algumas meninas aí lá de fora, né, dos Estados Unidos, tem também a opção do monk fruit. Só que aqui no Brasil não tem, que seria uma opção muito legal, não faz alteração de glicemia, não faz hiperinsulinemia e acaba sendo uma opção interessante para utilizar. Agora, produtos que a gente encontra aqui no Brasil, fits. Isso é uma coisa muito interessante de falar para vocês, porque a indústria fitness está crescendo muito, muito. Só que é muito raro achar um produto que não seja trocar 6 por meia dúzia. Então, por exemplo, eu já vi alguns doces que não tinha açúcar, mas tinha uma quantidade muito grande de sucralose. Era muito mais doce do que, sei lá, um pavê tradicional. E, gente, sinceramente, se for para usar um produto que tem uma quantidade exorbitante de adoçante artificial, é mais fácil você comer um pavê de verdade. Vou comer um brigadeiro fit, que é uma quantidade muito grande de sucralose, ou até de xilitol. Você vai passar bem menos mal comendo um normal de açúcar do que um que tem uma quantidade exorbitante de xilitol. Vocês entendem? Então, tem que ter cuidado também, sem contar que geralmente é mais caro. Então, tem que ter cuidado também com o apelo fit. Por mais que tenha muita coisa legal, por mais que eu tenha muita receita legal de fazer em casa, eu também faço receita às vezes com xilitol, com eritritol. Só que eu tenho cuidado de usar xilitol, eritritol uma vez ou outra. Eu não uso na minha rotina. Aliás, na minha rotina eu não uso adoçante nenhum. Eu uso tudo zero adoçante. Então é café sem adoçar com nada. Os chás sem adoçar. Só às vezes quando, sei lá, eu vou tomar um chá de morango e eu quero sentir um sabor mais doce, aí eu vou lá e boto uma estévia em pó. Essa é outra dica que eu preciso dar para vocês. Estévia. Procurem em pó. Não usem em gotas. A maioria de vocês, sempre que eu pergunto, você provou a estévia e usou estévia como? Em gotas. Procure em pó, porque ela costuma ser menos amarga do que em gotas. Principalmente essas que são misturadas com talmatina, que são misturadas com eritritol, essas que são misturadas, que tem a rebaldiose, tá? Então, testa e me conta depois. Só que eu vou lançar aqui um desafio para vocês. Das pessoas que estão aqui assistindo, eu quero saber se todo mundo já tem a coragem de tomar o café sem nada. Zero açúcar, zero adoçante. Muitas pessoas já falam que adicionar xilitol altera muito o sabor do café. E altera mesmo, é muito diferente você botar xilitol em um suco ou em outra coisa, de você botar no café. Eu posso dizer que para receitas, o açúcar de coco de sabor funciona muito melhor. Funciona muito melhor para você fazer uma pipoca doce, funciona muito melhor para você fazer um bolo, sem contar o sabor de coco que ele tem. E você acha, em qualquer loja de produtos naturais, hoje em dia você já acha açúcar de coco para utilizar. E o mais interessante é que não é barato. E quanto mais caro for, anota essa dica, compra o mais caro, porque eu tenho certeza que você não vai usar quantidades abusivas. Porque quanto mais caro, mais valor você dá e menos você vai ficar ali jogando açúcar exagerado nas coisas. Gente, então acho que eu não esqueci de nenhum adoçante. Alguém tem alguma dúvida sobre adoçantes? Falei do whey, falei dos suplementos, café.
produtos fits, não errem mais sobre os adoçantes. Na dúvida, não usa nenhum. Readapta o seu paladar. Qual é a melhor forma de você readaptar o seu paladar? Deixando o seu organismo, a tua língua, ter contato com o sabor natural dos alimentos. Se você é aquela pessoa que come, morde uma maçã e não consegue sentir o gosto de uma maçã, ou acha uma maçã, sei lá, amarga, não sei, você é uma pessoa que está precisando dessensibilizar o seu paladar. E faça isso, porque isso vai resolver a sua compulsão por doce e é sério. Principalmente alimentos que forem cítricos e amargos. Você dessensibilizar o seu paladar resolve compulsão por doces e comportamento compulsivo alimentar. Claro que tem questões psicológicas mais sérias que precisam ser tratadas com uma equipe multidisciplinar, mas falando de um público geral, não tão patológico nesse sentido de compulsão, você reeducar o seu paladar resolve muito. E o tipo de adoçante que você usa diariamente participa muito disso, ok? Então, ninguém tem dúvidas, ninguém tem nenhum outro adoçante que tenha ouvido falar por aí. E outra coisa, se você tem desbiose ou desconfia de desbiose, sente muito inchaço, muita flatulência, já começa a reduzir o tipo de adoçante que você utiliza. Se conseguir não usar nada, é maravilhoso. O desafio que fica aqui é o café. Começa botando uma canela no café. Tem gente que coloca umas gotinhas de óleo de coco no café. Não sei. Dá o seu jeito. Mas deixa o café encostar ali na tua língua, sente aquele gosto amargo, faz cara feia, mas no outro dia faz de novo. Porque se você fizer diariamente durante uma semana, o seu paladar já começa a ficar reeducado e você já começa a se adaptar àquele sabor. E isso vai te ajudar muito a diminuir todo tipo de alimento doce na tua rotina. Ok? Então, anotem tudo isso. Vou deixar o vídeo lá no feed para que vocês possam assistir depois e ver os nomes dos adoçantes. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa lá nos comentários. Beijão, Iago. Beijão, gente. Boa noite.